blocos. O primeiro bloco, o primeiro tempo, faz refletir sobre a parousia, sobre a segunda vida de Cristo. Como aqueles que são cristãos, a igreja, que somos nós, a comunidade dos batizados, como nós estamos esperando a vida do Cristo Senhor. O Padre Assis, o Tio Assis, no começo da Santa Missa, nos questionava acerca dos laços familiares, de uma vida coerente, de uma vida moral, de uma vida de valores, uma vida conforme o reino de Deus. E aí aquela primeira etapa faz refletir sobre isso, encoraja inclusive a atos de penitência. É por isso que nós usamos roxo, porque é um período de aprofundamento. Infelizmente nós pecamos e é preciso arrepender e se voltar. Na segunda metade, a tônica muda, reflete-se sobre a primeira vida, a vida histórica de Cristo. Há 2000 anos atrás houve um fato, e o fato é que o Verbo eterno do Pai, o Filho eterno de Deus Pai, fez tudo, entrou na história humana, assumiu o que não era seu para nos salvar. Esse é um dado importantíssimo. E aqui o profeta Miqueias, ele que é um profeta do tempo ali pré-exílio, exílio da Babilônia, a queda da Samaria, ele está exortando o rei do sul, ou seja, o Judá, que o povo está se afastando de Deus. Curiosamente, vários outros profetas exortam quanto a Nínive, quanto a Ciro, enfim, aos povos de fora, alertando: não venham contra este povo, que é pequeno, mas é um povo de Deus, o único Deus, ou o Deus mais poderoso. Miqueias não, a tônica de Miqueias é dizer: por que vocês vivem assim distante de Deus? Por que vocês estão assim esquecendo de Deus? Na sexta-feira da paixão, nós lembramos, é citado: povo meu, que te fizeram, diz que te contristei. É tirado do profeta Miqueias esse trecho. E aí, meus irmãos, essa é a nossa reflexão agora. O que eu fiz para corresponder a esse amor de Deus? Como está o meu coração para receber esse Deus que vem? Muitos de nós podemos ter medo de Deus, podemos achar que Deus é aquele que anota os nossos pecados no livro, esperando ansiosamente nos condenar. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus lembrava no contexto jansenista, que é aquele pessoal mais egoísta, que duvidava um pouco da salvação também. E ela dizia: como eu posso temer um Deus? Um Deus que se fez menino por amor a mim. Como a gente pode ter medo de um Deus assim? Na verdade, o desejo de emendar a nossa vida, o desejo de converter as nossas atitudes de um eu sem Deus para o meu com Deus, é único e exclusivamente para amar de volta esse Deus que nos amou com Deus. Então toda a tônica da palavra deste domingo, ela está envolta na Virgem Maria, está focada na Virgem Maria. Aqui no profeta Miqueias diz: Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe dará luz. E que mãe é essa? É aquela mesma do profeta diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz do filho. Deus conosco é a mulher. Esta mulher que Deus preparou, que Deus elegeu, que hoje ela é a onomástica, a gente está esquecendo essa sessão da igreja, é quem dá nome a Maria, que hoje nós nos reunimos também para agradecer e louvar a Deus pelo nome de sua vida, pelos seus 15 anos. Esta mulher não é uma mera mulher, não é mais uma mulher, ela é a imaculada, ela é a preservada da mancha do pecado original. Deus, prevendo os méritos do seu Filho, conserva a Virgem Maria de toda a mancha do pecado, preparando como que uma arca, feita a arca da aliança, para colocar lá na Virgem Maria.
o pão, o maná, a carne de Cristo, os 10 mandamentos, a lei de Deus, o verbo eterno, encerrados na Virgem Maria, guardados na Virgem Maria, o nosso Salvador. E aqui vem o segundo aspecto. Quando nós rezamos o credo de Santo Constantino Napolitano, nós lembramos, Jesus Cristo veio por nós homens e para a nossa salvação. Ele veio para nos trazer a salvação, a redenção, quebrar os grilhões do pecado em nós. Ele assume a nossa natureza, ele é consubstancial ao Pai. Da mesma coisa que o Pai é feito. Eu vi o Tia Assis pregando isso lá, a substância, aquilo que dá substância para o Pai é o que dá substância para o Filho, mas ele também é consubstancial a nós, conforme Maria. Toda a humanidade de Cristo ele recebe de Maria, todo o corpo de Cristo ele recebe de Maria. E o que é esse corpo? É o corpo que ele nos salvou. Foi por esse corpo, e é isso que a segunda leitura traz. Ele quis, foi uma vontade manifesta dele. Ele se decidiu dar a vida. Eu venho, Pai, para fazer a tua vontade. Ele dá o seu corpo em sacrifício. Ele dá o seu corpo em holocausto. Livremente. É um ato da sua vontade. Diz assim: é graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo não é um espírito desencarnado. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Como disse o tio, é Deus que quando soube que o homem morreu, ele chorou. Quando ele veio para Jerusalém, já decidido no Evangelho de Lucas, a dar a sua vida para nos salvar, ele olha Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém, se soubesses quem veio te visitar. Nós não somos anjos, nós somos feitos de carne e osso, e bendito seja Deus por isso. Porque é nesse misto, nesse complexo que é o ser humano, é aí que nós somos chamados a orar a Deus. É nessa condição. E aí, meus irmãos, fica a nossa reflexão. Fica o questionamento: como eu tenho amado a Deus? Porque nós achamos que amar a Deus é ligação de missa somente. É verdade, é um culto, é adoração, é louvor, é reparação às nossas ofensas. É verdade. Mas se eu não amar o irmão que está aqui comigo, do meu lado, eu sou mentiroso, de São João. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, a quem vê é mentiroso. Quantos de nós, irmãos, somos indiferentes? Quantos de nós somos marcados pelo egoísmo? Quantos de nós fazemos o cálculo do mínimo esforço para o bem do outro? Para confrontar, para confortar, melhor dizendo, os nossos corações. Nós esquecemos de olhar nos rostos, a face dos nossos irmãos. O nosso Deus, como nós rezamos no Salmo, Ele mostrou a face dele. Ele não é um Deus distante, não é um Deus alheio, é um Deus que ganhou feições humanas. Mostrou, revelou a sua face, iluminou a sua face, e nós esquecemos que somos mais irmãos de Deus. Eu queria pedir uma graça especial para todos nós, e um modo especial para a minha sobrinha, que Deus nos desse a graça de um olhar divino, de perceber que através de um olho, bonito assim como o meu, com essas feições, mas também parecido assim com João Pedro, né? Deus habita, não interessa, Deus está por trás desse rosto. Deus habita esse íntimo desse coração. Há uma dignidade no ser humano. Não só desses aqui bonitos com a festa de 15 anos, mas naqueles lá da rua, marcados pela dor, pela mazela do sofrimento, da drogadição, da prostituição, da pobreza. Deus está lá escondido, gritando que nós o amamos, que nós o encontramos. Foi isso que a Virgem Maria fez, irmãos. Ela não fez outra coisa. Quando o anjo vai lá e anuncia a Virgem Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, ela poderia ficar: e agora como é que vai ser? Eu vou procurar José? Não, ela vai apressadamente se põe a serviço, porque a sua prima idosa está grávida, precisa de socorro.
forte e ela vai apressadamente. E aqui o último dado, para provocar em nós talvez um desejo de penitência, de confissão, de conversão. A Virgem Maria é imaculada. Isso é dogma de fé, nós sabemos disso. Ela não está presa aos condicionamentos do pecado. Pelos méritos de Cristo ela foi poupada disso. Mas nós não. Nós temos em nós uma outra lei de São Paulo. Eu não faço bem que quero, mas faço o mal que não quero. A Virgem Maria não tem isso. Ela é sensível à voz do Espírito. Ela é atenta à voz de Deus. Ela é o sacrário da Santíssima Trindade. A Virgem Maria chega na casa de sua prima, e a gente sabe que os judeus se saúdam com um shalom, ou seja, a paz. Ao ouvir a saudação de Maria, a criança, que é São João Batista, salta de alegria no ventre de Isabel, e a própria Isabel fica repleta, cheia do Espírito Santo. Minha gente, que canal é esse? É um canal puro da graça. É esse canal que eu e vocês somos chamados a ser, desde a graça do nosso batismo. Desde quando nós nos tornamos cristãos e fomos enxertados ao corpo místico de Cristo, eu e vocês somos chamados a ser assim, instrumentos de salvação, canais do Espírito Santo na vida dos outros, na vida dos irmãos. Isabel é tomada pelo Espírito Santo e exulta no mistério da visitação da Virgem Maria. E aí fica a questão: Diácono, e agora? Eu não sou imaculado. Eu tenho um demônio de pecado. O meu temperamento é forte. A minha história de vida é pesada. Eu não tenho mais jeito? Tem. Esse é o caminho de, vamos complicar, acesso, mas esse é o caminho de exercício. Essa é a dinâmica que o livro do Êxodo vem trazendo. É a gente saindo do Egito para atravessar o Mar Vermelho até chegar à Terra Prometida. Quem seremos nós? Seremos um povo de dura serviço que não baixa a cabeça, que é orgulhoso, que é vaidoso, que é arrogante, que é prepotente? Ou não? Seremos aquele povo humilde, que baixa a cabeça e diz: Senhor, eu quero que o Senhor tenha. Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Senhor, eu me submeto. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu procuro o sacerdote, eu me confesso, eu me acuso das minhas limitações. Não tenhamos vergonha de utilizar a graça que Deus nos deu no sacramento da reconciliação. Não tenhamos medo de abusar dos padres. Essa história aí significa também o peso do pastoreio. A gente não foi feito para se poupar, a gente foi feito para se gastar. E como eu disse, Deus não deixou anjos para perdoar os nossos pecados. Deus deixou homens. Para quê? Para que a gente também não tivesse vergonha. Porque nós participamos dessa mesma limitação, da mesma condição de pecado. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a Deus nosso Senhor pela intercessão da Virgem Maria, de modo especial você. Peçamos a ela a sua intercessão para que o nosso coração tenha desejo de emenda, de conversão, de quebrar os condicionamentos dos nossos temperamentos, de que a gente não fique usando de moleiro. Não é porque eu fui criado assim, não porque me ensinaram desse jeito, não. A forma que nós devemos ter é a forma de Cristo, e Ele é o ressuscitado que traz as chaves gloriosas, ou seja, é o mistério da cruz, do esvaziamento de si mesmo, que nós rezamos na oração glória. Fomos agraciados pela sua encarnação, seremos salvos, colocados no céu pela sua morte e a sua ressurreição. Que a Virgem Maria nos auxilie, o Espírito Santo nos impulsiona a uma verdadeira confessão nesse último tempo que nós temos no advento, para o Senhor viver no seu namoro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.